Imagine um mundo onde a terra valia seu peso em ouro. Um mundo onde cada centímetro de terra era precioso. E o oceano não era um mar calmo, mas uma força formidável e imprevisível. Imagine que você está fugindo de algo terrível, de bárbaros cujos nomes inspiravam terror. E você não tem nada, sem lar, sem futuro, apenas medo nos olhos e um pântano sobre os pés. Foi assim que, há quase 1500 anos, a história de Veneza começou. Não com grandeza e riqueza, mas com desespero e busca por salvação. Por volta de 420 DC, os hunos chegaram à Península dos Apeninos. Liderados por Átila, semearam morte e destruição, queimando cidades e escravizando seus habitantes. A única salvação para muitos foi a fuga. E assim, milhares de pessoas, antigos cidadãos do Império Romano, deixaram suas casas e se mudaram para o leste, em direção ao mar. Caminharam até chegarem aos confins da terra, onde o cálido Adriático se transformou em um pântano inexpugnável, onde, em vez de solo sólido, havia apenas lama, pântanos salgados e pequenas ilhas quase imperceptíveis. Esse terreno inóspito e acidentado parecia inadequado para a vida, mas foi justamente isso que se tornou sua salvação. Afinal, os bárbaros, acostumados a lutar em terra, simplesmente não sabiam como lutar contra a natureza. Aqui, nestes pântanos, os fugitivos começaram a construir suas novas vidas. No início, eram apenas abrigos temporários, cabanas frágeis sobre pequenas estacas que mal se mantinham acima da água. Não parecia uma cidade, parecia uma tentativa desesperada de sobrevivência. Mas nos olhos dessas pessoas que haviam perdido tudo, uma centelha de esperança nasceu. Uma centelha que eventualmente se transformaria em chama e criaria a cidade mais misteriosa e incrível da Europa. Uma cidade que, apesar de tudo, foi construída não em terra, mas sobre a água. Uma cidade que conhecemos como Veneza. Esta não é uma história sobre reis e conquistadores, mas sobre pessoas comuns que acreditavam no impossível. Esta é uma história sobre como da lama e da água pode nascer um milagre, que se tornou uma das mais belas criações da humanidade. Vamos mergulhar nesta história, nos seus sons, cheiros e sensações. Imagine-se numa destas ilhas, onde o vento sopra entre os juncos e a água espirra em plataformas instáveis. Não há casas quentes nem estradas de pedra, apenas esperança e determinação. Eles foram os primeiros a ousar desafiar a natureza. Os primeiros a decidir que um pântano poderia ser não apenas uma prisão, mas também uma fortaleza. E essa decisão, tomada em desespero, mudou o curso da história. Eles não sabiam que seus filhos e netos viveriam em uma cidade que se tornaria a capital comercial do mundo, um centro de arte e beleza. Eles simplesmente queriam sobreviver. E para realizar esse sonho, eles tiveram que descobrir como construir não apenas uma vila, mas uma cidade de verdade, que se erguesse acima da água. E este foi apenas o primeiro capítulo de sua incrível história. Quem eram essas pessoas que ousaram desafiar a natureza? Não eram marinheiros nem pescadores. Eram ex-cidadãos do Império Romano, pessoas acostumadas à ordem, a estradas retas e aquedutos de pedra. Suas vidas foram construídas em terra firme, em cidades com templos majestosos, fóruns e ruas pavimentadas. E de repente, em uma noite, perderam tudo. Seu mundo desabou, esmagado sob os cascos de cavalos bárbaros. Em busca de salvação, chegaram às ilhas pantanosas chamadas Rivo Alto, que significa costa alta. Mas não havia costas altas ali. Havia apenas pequenos pedaços de terra,
mal se elevando acima da água. Essas pessoas, acostumadas ao luxo e ao conforto, se viram em uma situação em que tiveram que viver nas condições mais primitivas, onde o único alimento era o peixe e o único lar era uma cabana de junco frágil. Eles foram forçados a aprender novas habilidades que jamais teriam sido úteis nas cidades. Aprenderam a pescar, a tecer redes, a construir barcos. Observaram a natureza, o fluxo e refluxo das marés, a vida e a respiração da lagoa. Esse isolamento forçado os transformou, tornou-os resilientes, engenhosos e, acima de tudo, unidos. Foi ali, na lama e na umidade, longe da civilização, que eles lentamente começaram a se transformar no que hoje chamamos de venezianos. Dos romanos, herdaram o amor pela ordem e a capacidade de construir, e da lagoa, a força, a flexibilidade e uma engenhosidade incrível. Não se sentiam mais como fugitivos. Tornaram-se donos de sua nova terra, ainda que feita de água. Eles perceberam que, para sobreviver ali, precisavam fazer mais do que apenas construir uma casa. Precisavam construir um mundo inteiro que se apoiassem em 3 pilares: fé em si mesmos, união e água, que se tornou sua principal defesa. E essa percepção se tornou o ponto de partida para a criação de um dos maiores milagres da história humana. Começaram pequenos, com cabanas primitivas que construíram no próprio terreno pantanoso, colocando galhos e pedras sob as paredes. Mas as enchentes da primavera e as tempestades de inverno destruíram rapidamente esses abrigos miseráveis. As ilhas ficaram submersas e as casas foram simplesmente levadas pela água. Todos os anos, eles tinham que reconstruir tudo. Era um círculo vicioso de desespero, e muitos estavam prestes a desistir. Mas havia aqueles entre eles que não queriam aceitar seu destino. Aqueles que viam a água não como um inimigo, mas como um alicerce. Eles notaram uma coisa impressionante. Estacas de madeira cravadas no lodo tornaram-se incrivelmente fortes. Isso aconteceu porque não havia oxigênio no lodo e a madeira simplesmente não apodreceu. Transformou-se em pedra. E então uma ideia ousada e maluca nasceu em suas cabeças. E se você construísse uma cidade não em terra, mas na água? E se a cidade inteira ficasse sobre uma enorme fundação florestal, escondida da vista? A ideia parecia impensável. Construir uma cidade que se erguesse acima dos pântanos, sustentada por milhões de estacas de madeira, exigiria um esforço sobre-humano, enormes quantidades de madeira e, acima de tudo, a fé de que tal coisa era possível. Foi nesse ponto que os refugiados deixaram de ser apenas fugitivos. Tornaram-se construtores. Pararam de apenas sobreviver e começaram a criar. Não apenas um novo lar, mas uma nova civilização que desafiaria a própria natureza. E esse sonho, essa ideia maluca, tornou-se o primeiro e mais importante tijolo na fundação da futura cidade majestosa. Durante anos, os primeiros colonos lutaram contra a lagoa. Construíram e a água destruiu. Parecia que a terra não os queria aceitar e o pântano não queria se tornar um lar. Mas, em algum momento, em meio ao desespero, fizeram uma observação que mudou seu destino para sempre. Perceberam que os postes de madeira que cravavam no fundo não apodreciam. Ao contrário da madeira que jazia na superfície ou enterrada no solo, os postes, completamente escondidos na lama e na água, permaneciam sólidos. Foi uma descoberta importante. Não foi o resultado de pesquisa científica ou de um experimento complexo. Foi uma simples observação feita em condições de sobrevivência. Os venezianos perceberam que o oxigênio era necessário para a decomposição,
e praticamente não havia oxigênio no denso lodo da Lagoa Adriática. Além disso, a água do mar, saturada de sais e minerais, gradualmente encharcava a madeira, transformando-a em uma espécie de pedra. Esse processo, semelhante à petrificação, tornou a madeira incrivelmente forte, capaz de suportar um peso enorme. A partir daquele momento, eles pararam de ver a água como inimiga. Perceberam que a água poderia ser sua aliada. O pântano, que antes parecia uma maldição, passou a ser visto como uma fundação confiável e eterna. Eles criaram o conceito de cidade-fundação. Não era apenas uma ideia, era uma nova filosofia de construção. Em vez de tentar drenar o pântano, decidiram usar suas propriedades. Essa descoberta lhes deu esperança e, mais importante, as ferramentas para realizar seu sonho. Agora, eles tinham o conhecimento necessário para construir uma cidade que não ficaria apenas sobre os pântanos, mas se tornaria parte integrante deles. Assim começou uma nova era na história de Veneza, uma era em que o homem e a natureza se uniram para criar algo verdadeiramente incrível. Para realizar esse sonho incrível, eles precisavam de uma fundação que suportasse o peso de uma cidade inteira, e não qualquer fundação, mas algo que resistisse à água e ao tempo. Tentaram diferentes tipos de madeira, mas a maioria apodreceu, desfez-se em pó, incapaz de suportar o contato constante com a água do mar. E então voltaram o olhar para o norte, em direção aos Alpes. Lá, nas florestas montanhosas, cresciam duas árvores especiais, o carvalho e o larício. Foi uma escolha difícil, mas brilhante. O carvalho, duro e poderoso, era ideal para estacas. Sua madeira, densa e pesada, suportava um peso enorme. Mas o carvalho tinha uma desvantagem: não era completamente resistente à água. Foi então que o larício entrou em cena. A madeira de larício contém resinas especiais que não só a protegem do apodrecimento, como também a tornam ainda mais resistente com o tempo. Quando em água, sem acesso ao oxigênio, o larício não apodrece, mas se petrifica, tornando-se duro como pedra. Transformou-se em uma fundação eterna. E assim, milhares e milhares de toras começaram a ser levadas pelos rios da montanha e depois pelo mar até a lagoa. Era uma floresta inteira na água, flutuando em direção ao seu destino. Cada tora, cada tronco, não era apenas um material de construção. Era a futura fundação, o coração da cidade, que deveria bater no ritmo das ondas. Os venezianos perceberam que, para criar sua cidade, não precisavam lutar contra a natureza. Precisavam se tornar parte dela. E assim, escolheram o larício para ligar para sempre seu destino à água, tornando-a sua principal aliada. A ideia era brilhante, mas sua implementação exigiu uma logística incrível. As florestas alpinas, ricas em lariços e carvalhos, ficavam longe da lagoa. Para entregar milhares e milhares de toras, os venezianos tiveram que trilhar seu próprio caminho. Foi uma verdadeira aventura, com dezenas, se não centenas de quilômetros de extensão. As toras eram cortadas nas montanhas e depois despejadas em rios, que as levavam para as planícies. Era um trabalho perigoso e árduo. Trabalhadores chamados flutuadores flutuavam as toras em pé sobre elas, controlando longas varas. Sua habilidade era semelhante à arte circense. Eles tinham que evitar corredeiras, pedras e baixios, para que a valiosa carga não se perdesse ao longo do caminho. Nas planícies, os troncos eram recolhidos em enormes balsas. Essas balsas eram tão grandes que era possível caminhar sobre elas como se estivessem em terra firme. Eram como ilhas flutuantes de madeira. Essas balsas eram então enviadas para a foz do rio Brenta,
que deságua no Mar Adriático, bem em frente à Lagoa de Veneza. A parte marítima da viagem não foi menos difícil. As jangadas eram rebocadas, muitas vezes com a ajuda de barcos a remo. Vento, tempestades, fortes correntes, tudo isso ameaçava a valiosa carga. Mas os venezianos continuaram seu trabalho teimosamente. Para eles, cada tronco não era apenas uma árvore, era parte da futura cidade, parte de seu novo lar. Foi esse processo, repetido ao longo dos séculos, que fez de Veneza o que conhecemos hoje. Graças a essa liga metálica que conectava as florestas montanhosas à Lagoa Marinha, surgiu uma cidade que parecia não ter o direito de existir. Foi construída não apenas de pedra, mas também de madeira, que viajou muito para se tornar o coração invisível, porém confiável, de Veneza. E assim, quando milhares de toras foram entregues na lagoa, começou a etapa mais difícil e longa. Cravar as estacas não foi um processo rápido nem fácil. Foi um trabalho que durou décadas, exigindo força, resistência e principalmente coordenação incríveis. Cada tora, agora uma pilha, era um verdadeiro tesouro. Tinha que ser instalada verticalmente e cravada no fundo lamacento a uma profundidade de 2 a 10 metros. Isso não era feito com a ajuda de máquinas, mas exclusivamente à mão. Os trabalhadores usavam pesados martelos de madeira que erguiam com cordas. Os golpes eram rítmicos e poderosos. Para trabalhar em uníssono, os construtores cantavam. Suas canções não eram apenas por diversão. Eram uma forma de sincronizar seus esforços. Uma pessoa iniciava uma canção, definindo o ritmo, e as outras a seguiam. Cada verso correspondia a uma martelada, e assim, com música e ritmo, milhares de estacas afundavam na lama. O trabalho era extremamente árduo, mas repleto de significado e espírito coletivo. Cada martelada os aproximava da criação de uma cidade. Todo esse processo era invisível para as pessoas comuns. Estava escondido sob a água, na lama, onde a madeira gradualmente se petrificava, tornando-se mais forte do que qualquer pedra. Os trabalhadores sabiam que seu trabalho permaneceria invisível para as gerações futuras. Mas era exatamente isso que lhes dava força. Eles não estavam apenas construindo casas, estavam construindo a eternidade. Cada golpe do martelo era um golpe no desespero, reafirmando sua crença de que sua cidade permaneceria para sempre. Segundo a lenda, cerca de 1 milhão dessas estacas foram necessárias apenas para a ilha de Rialto, e somente para a igreja de Santa Maria della Salute, construída no século XVI, foram cravadas mais de 1 milhão de estacas de lariço. Esses números são impressionantes e demonstram a enorme quantidade de trabalho investido nas fundações invisíveis de Veneza. O trabalho manual era a base da construção, mas mesmo naqueles tempos remotos, as pessoas buscavam facilitar seu trabalho. Assim, surgiram os primeiros mecanismos simples que ajudavam a cravar estacas no fundo lamacento. É claro que não se tratava de bate-estacas modernas, mas sim de invenções engenhosas em sua simplicidade. Uma dessas máquinas era um grande martelo de madeira, içado por meio de guinchos e cordas. Várias pessoas puxavam a corda, elevando o martelo a uma certa altura e, em seguida, soltando-o. Sob a influência da gravidade, o martelo caía com um estrondo sobre a estaca, cravando-a ainda mais fundo na lama. Esse processo era muito mais eficiente do que simplesmente martelar manualmente, e permitia que as estacas fossem cravadas com mais rapidez e profundidade. Outra invenção importante foi o chamado bate-estacas pendular. Consistia em 2 postes altos de madeira, entre os quais um martelo pesado era suspenso por uma corda. Os trabalhadores balançavam o martelo como um pêndulo e batiam na estaca com força. Isso permitia golpes mais precisos e potentes.
Essas tecnologias, porém eficazes, representaram um verdadeiro avanço. Permitiram que os venezianos passassem da construção de cabanas individuais para a construção de bairros inteiros. Os trabalhadores podiam cravar estacas sobre uma grande área, criando uma plataforma única e confiável para futuras construções. Além disso, os venezianos descobriram como combater o fato de as estacas eventualmente virem à superfície. Eles usavam anéis de madeira especiais que eram colocados na estaca e impediam que ela se partisse ao ser atingida. Isso permitiu que fossem cravadas ainda mais fundo e com mais força. Foram esses pequenos, porém importantes detalhes, nascidos da necessidade, que permitiram que Veneza se transformasse de algumas ilhas em uma das cidades mais majestosas do mundo. Essas máquinas, impulsionadas pela força e engenhosidade humanas, tornaram-se um verdadeiro símbolo da engenhosidade e tenacidade que levaram à criação de um milagre na água. Quando milhares de estacas foram cravadas no fundo lamacento, formaram uma espécie de floresta subaquática. Essa floresta de madeira, que com o tempo se tornou dura como pedra, ainda não servia como base confiável para construções. O próximo passo nesse incrível processo de engenharia foi criar uma plataforma sólida sobre as estacas. Uma vez cravadas as estacas na profundidade desejada, seus topos eram cortados no mesmo nível, logo abaixo da superfície da água. Essa enorme lona de madeira era então coberta com uma espessa camada de pedra. Essa camada consistia em grandes lajes de pedra compactadas. As pedras não ficavam simplesmente sobre as estacas, mas eram conectadas umas às outras com uma argamassa especial que os venezianos faziam com cal, areia e pequenos fragmentos de tijolo. Essa argamassa era tão resistente que com o tempo se transformou em uma laje monolítica e impermeável. A plataforma de pedra desempenhava várias funções importantes simultaneamente. Primeiro, distribuía uniformemente o peso das futuras construções por toda a área das estacas. Isso evitava que seções individuais cedessem. Segundo, servia como impermeabilização confiável, protegendo a fundação de madeira da exposição ao ar. Sem oxigênio, a madeira não apodrecia, permanecendo em perfeitas condições por séculos. Esse método de construção foi revolucionário. Permitiu que as pessoas construíssem sobre pântanos como se fossem terra firme. Os venezianos não estavam apenas construindo muros, eles estavam criando uma ilha artificial sobre a qual construiriam uma cidade. Essa laje de pedra, invisível aos olhos, tornou-se o verdadeiro coração de cada edifício veneziano, sua fundação sólida que sustenta toda a grandeza da cidade. Admiramos as fachadas dos palácios, deslizamos pelos canais em gôndolas e passeamos por ruas estreitas. Mas o milagre mais incrível de Veneza sempre permaneceu oculto aos nossos olhos. Debaixo de cada casa, de cada ponte, de cada praça, existe uma verdadeira floresta subaquática. Milhões de estacas de madeira sobre as quais repousa toda a cidade. Esta é a Cidade Fantasma, a parte invisível de Veneza. Nas profundezas da lama, onde não há oxigênio, as pilhas de lariço e carvalho não apodrecem. Em vez disso, são embebidas em minerais da água do mar e tornam-se incrivelmente duras. Esse processo leva décadas, mas eventualmente a madeira se transforma em pedra. Essa fundação subaquática, que não vemos, é muitas vezes mais resistente do que qualquer estrutura de concreto moderna. É esta cidade fantasma que salva Veneza do afundamento. Sim, a cidade está afundando lenta, mas seguramente, mas de forma muito uniforme. Cada casa, cada igreja, cada coluna repousa sobre sua própria fundação eterna.
Sem esta floresta invisível de troncos, Veneza simplesmente se afogaria nos pântanos alguns anos após o início da construção. E esse conhecimento acrescenta uma magia especial à cidade. Afinal, quando olhamos para a majestosa Catedral de São Marcos, não vemos que sob ela existem centenas de milhares de estacas cravadas no solo há 1000 anos. Quando atravessamos uma ponte, não pensamos que ela é sustentada por troncos de árvores ancestrais que outrora foram trazidas das montanhas e cravados manualmente no solo. A cidade fantasma não é apenas uma fundação, é um símbolo da fé e da força de vontade dos primeiros venezianos. É um lembrete eterno de que as fundações mais importantes e confiáveis sempre permanecem ocultas. Quando a plataforma de pedra sólida estava pronta, os venezianos enfrentaram o seguinte problema: como organizar o espaço? Afinal, uma cidade construída sobre muitas ilhas separadas não poderia existir sem conexões entre elas. Em vez das ruas habituais, eles criaram um sistema único que determinou toda a aparência de Veneza. No início, os canais eram apenas canais naturais entre ilhas pantanosas. Mas, à medida que a cidade crescia, os habitantes começaram a aprofundá-los, alargá-los e reforçar suas margens. Utilizavam o mesmo princípio das fundações dos edifícios, cravavam estacas e as reforçavam com pedras. Assim, os canais tornaram-se não apenas cursos d'água, mas estradas completas pelas quais se podia circular. O mais largo e importante deles, o Grande Canal, tornou-se a principal artéria de transporte da cidade. Eles eram arquitetos não apenas de edifícios, mas também da água. Cada canal, cada rua, cada pequena ponte, tudo fazia parte de um labirinto único e complexo. As passagens estreitas entre as casas, que chamamos de cales, foram criadas para pedestres, mas o fluxo principal da vida era feito pela água. Materiais de construção, produtos e mercadorias de países distantes eram transportados pelos canais. As gôndolas, que mais tarde se tornaram o símbolo de Veneza, não eram apenas entretenimento para os turistas, mas também o principal meio de transporte. Seu formato especial, que permitia manobras fáceis em canais estreitos, era pensado nos mínimos detalhes. Assim, os venezianos transformaram uma desvantagem, a falta de terra, em sua maior vantagem. Criaram uma cidade onde há água em vez de estradas, gôndolas em vez de carros. Uma cidade onde cada canal é uma rua que leva a novas descobertas, e cada ponte não é apenas uma travessia, mas parte de uma vida aquática única. Foi um conceito completamente novo e brilhante de planejamento urbano que mudou para sempre a ideia do que uma cidade poderia ser. Os canais de Veneza não são apenas hidrovias. São um sistema complexo e altamente organizado que permitia o funcionamento da cidade. Ao contrário das cidades terrestres, onde o principal centro de transporte ficava na estrada principal, em Veneza ele ficava na água. Cada canal tinha sua própria finalidade. Havia canais largos e profundos, como o Grande Canal, por onde navegavam grandes navios mercantes, trazendo mercadorias de terras distantes. Havia canais estreitos, como veias, chamados rios, que levavam a áreas residenciais e oficinas. E havia canais muito pequenos, conhecidos apenas pelos moradores locais. O centro de todo esse sistema era o porto. Ele ficava em uma área separada, o arsenal, onde os navios eram construídos. Foi lá que as galés e caravelas que trouxeram riqueza e glória a Veneza foram criadas. As rotas que conectavam a cidade com o resto do mundo divergiam do arsenal. Manter esse sistema em funcionamento exigia enormes esforços. Os canais eram constantemente limpos, aprofundados e suas margens reforçadas. Para isso, eram utilizadas embarcações especiais, chamadas burchella. Eram pequenas barcaças
que, com a ajuda de trabalho manual ou de cavalos puxando-as ao longo das margens, retiravam lodo e areia do fundo. A logística cotidiana também era única. Toda a carga, de materiais de construção a alimentos, era entregue por via fluvial. Cada casa de frente para o canal tinha seu próprio pier, onde os barcos atracavam. Isso criava um ritmo de vida especial, onde não havia o barulho das carroças, mas sim o barulho da água e o ranger dos remos. Os canais tornaram-se a corrente sanguínea de Veneza, suas estradas e ruas. Eles moldaram não apenas sua aparência, mas também seu caráter, o caráter de uma cidade que sempre olhou para o mar, para novas descobertas e rotas comerciais. Uma fundação sólida e muros fortes são apenas metade da batalha. Para que uma cidade se tornasse um lar, a vida precisava surgir nela. Inicialmente, as casas dos primeiros venezianos eram edifícios modestos e funcionais. Eram prédios de 2 ou 3 andares, com uma loja ou oficina no térreo e alojamentos no andar superior. O térreo sempre foi construído levando em conta a possibilidade de enchentes. Por isso, quase não tinha janelas voltadas para o canal e as portas eram protegidas contra inundações. Mas, à medida que Veneza crescia em riqueza e influência, as casas começaram a mudar. Edifícios modestos deram lugar a grandes palácios. Veneza tornou-se um centro comercial, onde as rotas comerciais do Oriente e do Ocidente se cruzavam. Mercadores fabulosamente ricos com o comércio de especiarias e seda buscavam exibir sua riqueza. Assim, nasceu a singular arquitetura veneziana, uma mistura dos estilos bizantino, gótico e renascentista. Os palácios venezianos se distinguiam por um elemento arquitetônico especial, uma loggia ou galeria aberta no segundo andar, de onde se abria uma vista para o canal. Essas lojas tornaram-se o cartão de visita da cidade. As fachadas dos edifícios voltadas para a água tornaram-se as mais cerimoniais, pois era pelos canais que os convidados chegavam. Portas voltadas para os canais levavam diretamente ao pier, onde as gôndolas estavam atracadas. Os materiais de acabamento tornaram-se cada vez mais luxuosos. As fachadas eram decoradas com pedra branca da Ístria e as janelas com belas esculturas e vitrais. Os pátios eram pequenos, mas aconchegantes, com poços cisternas que coletavam água da chuva. Cada palácio era uma espécie de fortaleza e, ao mesmo tempo, uma bela e arejada obra de arte, elevando-se acima da água. Assim, de pequenas cabanas nos pântanos, cresceu uma cidade repleta de luxo e beleza. E essa história de transformação, de fugitivos desesperados aos comerciantes mais ricos, se reflete em cada pedra e em cada janela de Veneza. Quando a construção emergiu debaixo d'água e a fase visível começou, os venezianos enfrentaram um novo desafio. Não havia pedra de construção nem argila adequada para tijolos nas ilhas. Todos os materiais tiveram que ser trazidos de algum lugar. E isso deu origem a outra cadeia logística incrível. O principal material de construção era a pedra da Ístria. Ela era extraída em pedreiras na península da Ístria, localizada do outro lado do Mar Adriático. A pedra da Ístria não era apenas bonita, mas também incrivelmente durável e, principalmente, resistente à água salgada. Era usada para revestir os andares inferiores, que estavam em constante contato com a água, e para a construção de aterros e pontes. Entregue por navio, tornou-se a cara de Veneza, sua parte visível. Os venezianos usavam tijolos para construir as muralhas, mas eles também foram trazidos, principalmente por causa das altas montanhas que separavam a lagoa do resto da Itália. Os tijolos eram leves e resistentes, e sua tonalidade avermelhada e quente conferia aconchego à cidade. A argamassa também era um elemento importante. Os venezianos usavam uma mistura especial de cal, areia e cacos de cerâmica antiga, que era resistente à umidade e só ganhava resistência com o tempo. Gradualmente, uma cidade cresceu a partir desses materiais importados. Casas e palácios foram erguidos sobre bases sólidas,
com suas fachadas voltadas para os canais, se tornando as principais. Os arquitetos que trabalhavam em Veneza foram forçados a levar em conta as peculiaridades do lugar, a ausência de solo, a umidade constante e a necessidade de estruturas leves, porém robustas. Assim, nasceu aqui uma arquitetura única, onde cada elemento, das colunas finas às varandas esculpidas, foi pensada para a vida na água. Tudo isso criou um mundo especial acima da água, onde cada pedra e cada tijolo eram testemunhas do incrível poder da vontade humana, capaz de criar uma cidade dos sonhos do nada. Veneza era uma cidade de cruzamento entre Oriente e Ocidente. Essa posição geográfica única refletia-se em sua arquitetura. Os primeiros grandes palácios e igrejas que surgiram na cidade foram fortemente influenciados pelo estilo bizantino. A influência bizantina chegou a Veneza com os navios mercantes. Os mercadores que retornavam de Constantinopla traziam não apenas mercadorias, mas também ideias. Assim, as fachadas dos edifícios eram decoradas com arcos, mosaicos e belas esculturas em pedra, reminiscentes do luxo imperial. Um dos exemplos mais marcantes desse estilo é a Catedral de São Marcos, que em sua aparência e decoração interior se assemelha às basílicas bizantinas. Seus mosaicos e cúpulas douradas tornaram-se um símbolo da riqueza e do poder de Veneza. Com o tempo, nos séculos XIII e XIV, o gótico substituiu as formas bizantinas. Mas não era o gótico pesado e sombrio que se construía no norte da Europa. O gótico veneziano era leve, arejado e gracioso. Adaptou-se às condições locais, onde tudo precisava ser leve e estável. As janelas tornaram-se maiores, as fachadas mais leves e as varandas e colunas tornaram-se mais finas e esculpidas, lembrando rendas. Os arquitetos venezianos combinaram esses estilos com maestria. Eles se inspiraram no estilo gótico, com suas linhas verticais, arcos ogivais e decorações vazadas, e no estilo bizantino, com a simetria e a riqueza da decoração. Assim, nasceu o singular estilo gótico veneziano, que ainda impressiona por sua beleza e diferença em relação a tudo o mais. O exemplo mais marcante desse estilo é o Palácio Ducal, com sua arcada leve, quase sem peso, que parecia flutuar sobre a água. Em cada palácio, em cada igreja de Veneza, você pode ver essa história de mistura cultural. Foi uma cidade que não copiou, mas criou. Ela pegou o melhor de mundos diferentes e transformou em algo próprio, único, eterno. Veneza não era apenas um centro de comércio, mas também o berço de um artesanato único. Um dos mais famosos e misteriosos foi a arte do vidro de Murano. Não é apenas vidro, é fogo líquido, que nas mãos de um mestre se transforma em uma obra de arte. Inicialmente, os sopradores de vidro trabalhavam na própria Veneza, mas em 1291, o Conselho dos Dez, o órgão dirigente da República, emitiu um decreto rigoroso. Todos os fornos e oficinas foram transferidos para uma ilha separada, Murano. O motivo oficial parecia nobre, proteger a cidade de incêndios, mas, na realidade, essa decisão tinha um propósito muito mais importante. Em Murano, os mestres podiam ser mantidos sob rigoroso controle. Seu artesanato tornou-se segredo de Estado. Famílias de sopradores de vidro recebiam privilégios, podiam portar espadas e suas filhas podiam se casar com aristocratas. No entanto, deixar a ilha sem permissão especial era proibido. A pena de morte era ameaçada para quem revelasse segredos ou tentasse escapar. Murano tornou-se uma gaiola de ouro. Graças a esse isolamento, as habilidades dos sopradores de vidro atingiram patamares sem precedentes. Eles aprenderam a criar vidro de incrível pureza e transparência e inventaram novas técnicas, como a criação de vidro aventulina com glitter ou vidro filigrana com fios finos em seu interior. Cada produto, de uma simples conta a um enorme lustre,
Era o resultado de séculos de experiência. Era a magia contida no vidro. E essa magia, protegida pelo Estado, tornou-se um dos principais tesouros de Veneza. O vidro de Murano decorava palácios e templos em todo o mundo, trazendo à cidade não apenas glória, mas também uma renda colossal. E tudo isso se tornou possível graças ao segredo guardado atrás das muralhas de uma pequena ilha, onde fogo e areia se transformavam em beleza eterna. À medida que a cidade crescia, ela se tornava vibrante. Veneza deixou de ser um mero refúgio e se tornou um centro movimentado e barulhento. A vida cotidiana ali era completamente diferente da vida em outras cidades europeias. Sua principal característica era sua inextricável ligação com a água. De manhã, a cidade acordava com os gritos dos gondoleiros, que já se apressavam em seus negócios, e o ranger dos remos. Barcos com leiteiros, vendedores de peixe e verduras e carregadores de pão navegavam pelos canais. O comércio acontecia diretamente na água, e os compradores chegavam aos pequenos pieres perto de suas casas. Apesar da singularidade do transporte aquático, a vida dos pedestres também estava a todo vapor. As ruas, ou cale, eram estreitas e sinuosas, muitas vezes levando a um beco sem saída ou a uma pequena praça, um campo. Esses campos eram o coração dos bairros locais. Ali ficavam os poços onde as pessoas vinham buscar água, as crianças brincavam, negociavam e socializavam. O campo mais famoso, claro, era a Piazza São Marco, o principal centro da vida política e social. Mas mesmo os menores pátios tinham sua própria atmosfera única. A vida em Veneza era repleta de sons. O badalar dos sinos de dezenas de igrejas, o barulho do mercado em Rialto, as vozes dos vendedores ambulantes, as risadas nas tavernas. Ao contrário de outras cidades, não havia o tilintar de cascos nem o estrondo das carroças. Tudo se movia silenciosamente, suavemente. A cidade respirava e vivia com seu próprio ritmo especial. O ritmo da água que lavava as pedras e o ritmo das pessoas que aprenderam a viver em completa harmonia com esse elemento. Cada dia em Veneza era uma pequena aventura, onde a cada curva de uma rua estreita ou canal, algo novo e desconhecido se revelava. E esse sentimento de mistério e descoberta, que ainda hoje vive nesta cidade, nasceu naquela época, no início de sua história. Para unir as ilhas dispersas em uma única cidade, os venezianos tiveram que se tornar grandes construtores de pontes. Ao contrário de outras cidades, onde pontes eram raras, aqui elas se tornaram parte integrante da vida cotidiana. No início, eram simples plataformas de madeira sem grades que conectavam as duas margens, mas, com o tempo, transformaram-se em verdadeiras obras de arte. As primeiras pontes de pedra surgiram em Veneza já no século XII. A mais famosa, é claro, foi a Ponte de Rialto. Sua construção levou vários séculos e representou um verdadeiro desafio. A ponte desabou 3 vezes até que a que vemos hoje foi construída no final do século XVI. A Ponte de Rialto não é apenas uma travessia, é uma rua completa, com lojas e barracas onde se podia comprar de tudo, de especiarias a joias preciosas. Cada ponte em Veneza é única. Não tem degraus porque nem cavalos nem carroças trafegavam por elas. Estreitas, muitas vezes sem corrimão, criavam uma sensação de leveza e leveza. A Ponte dos Suspiros, que ligava ao Palácio Ducal à prisão, tornou-se um símbolo de romance e tristeza. Mas, para os prisioneiros, era o último vislumbre de liberdade antes que suas vidas mudassem para sempre. Além das grandes pontes, a cidade possuía uma rede completa de pequenas passagens conectando casas e pátios. Eram caminhos secretos, conhecidos apenas pelos moradores locais,
que permitiam que as pessoas se movimentassem pela cidade sem aglomerações nas ruas principais. Essas pontes, estreitas e muitas vezes escondidas da vista, criavam a sensação de um labirinto, onde cada curva levava a novas descobertas. Assim, as pontes se tornaram não apenas parte da arquitetura, mas um símbolo de unidade, conectando as partes díspares da cidade. Elas transformaram Veneza em um organismo único, onde cada ilha estava conectada à próxima, e cada passo era uma pequena jornada sobre a água. Situada no meio de uma lagoa, Veneza era protegida de forma única pela própria natureza. O terreno pantanoso, as águas rasas e os canais emaranhados a tornavam praticamente inexpugnável para exércitos e navios de grande porte. Nenhum exército conseguia se aproximar de suas muralhas, e uma frota inimiga podia facilmente encalhar ou se perder no labirinto de canais. Essa defesa natural tornou-se a principal aliada de Veneza ao longo de sua história. No entanto, a proteção natural não era a única. Os venezianos, como ninguém, compreendiam a importância do poder marítimo. Construíram uma frota poderosa que não só controlava as rotas comerciais, como também protegia a cidade de piratas e frotas inimigas. O centro desse poder era o arsenal, um gigantesco complexo de construção naval onde dezenas de navios podiam ser construídos simultaneamente. Seu trabalho era tão eficiente que, segundo a lenda, os venezianos conseguiam lançar um novo navio em apenas um dia. Veneza também construiu fortificações artificiais. Estruturas defensivas foram erguidas ao redor da cidade, e fortalezas foram erguidas nas entradas da lagoa, impedindo a entrada de navios inimigos. O sistema de fortificação foi pensado nos mínimos detalhes: torres de vigia, luzes de sinalização, correntes bloqueando os canais. Tudo isso transformou a cidade em uma fortaleza inexpugnável. Mas a maior defesa de Veneza não eram suas armas ou suas muralhas, era sua incrível resiliência e engenhosidade. Seus habitantes aprenderam a conviver em harmonia com a água, transformando-a de obstáculo em escudo. E enquanto outras cidades sucumbiam a bárbaros e conquistadores, Veneza permanecia, protegida por sua localização, sua marinha e, principalmente, sua crença inabalável de que mesmo o lugar mais hostil pode se tornar o lar mais seguro. A história de Veneza é a história de um milagre nascido do desespero, onde a água se tornou não um obstáculo, mas um alicerce. Mas o que está acontecendo com esse milagre hoje? Durante séculos, a cidade resistiu com sucesso a inimigos e aos elementos, mas hoje enfrenta novos desafios. A principal delas é a água alta, ou nível alto da água. Devido ao aquecimento global e à elevação do nível do mar, a cidade sofre cada vez mais com inundações. Os venezianos, que vivem em harmonia com a água há séculos, agora são forçados a combatê-la. Projetos de proteção, como o sistema de barreiras Mose, tentam salvar a cidade, mas o debate sobre sua eficácia e custo continua. É uma batalha na qual o homem tenta mais uma vez confrontar a natureza, mas desta vez com novas forças ainda não totalmente compreendidas. Outro problema é o turismo. Veneza é visitada por mais de 30 milhões de pessoas todos os anos, várias vezes mais do que sua própria população. Esse fluxo está destruindo a cidade. As ruas estreitas não comportam um número tão grande de pessoas, e os canais não suportam enormes navios de cruzeiro. A cidade, construída para uma vida tranquila e comedida na água, não estava preparada para tal afluxo. Os nativos estão indo embora, dando lugar a hotéis e lojas de souvenirs. Veneza hoje é uma cidade-museu, uma cidade-monumento, mas ainda vive, respira e preserva seu charme.
Sob suas ruas, ainda existe aquela mesma floresta subaquática de estacas que foi cravada há 1000 anos. Ela ainda sustenta a cidade, lembrando-nos do poder do espírito humano, capaz de criar algo eterno. E talvez a lição mais importante que Veneza nos ensina não seja sua beleza ou riqueza, mas sua fragilidade. Ela nos lembra que mesmo as maiores criações podem se perder se não forem cuidadas. Sua história não é apenas de triunfo, mas também de luta constante, de uma beleza que pode desaparecer se esquecermos o custo de sua criação.